Olá, meus amigos, tudo certinho? Então, meus amigos, eu acredito que muitos de vocês, assim como eu, ficaram estarrecidos com o que aconteceu, com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, com essas enchentes que devastaram parte do estado. Inclusive, já se diz que é uma das piores catástrofes que já assolaram o Brasil, né, que já passaram pelo Brasil. E eu, inclusive, já estou para falar faz um tempinho já, sobre o aumento das catástrofes aqui no nosso país, né? Eu, particularmente, acompanho bastante eventos climáticos e já gostaria de ter feito vídeos sobre isso, até para ajudar nas campanhas e tudo mais. Mas eu realmente estava sem condições, por falta de tempo mesmo, né? Mas tem algo particular sobre o que eu gostaria de comentar que me entristece muito, além de toda a catástrofe em si, né? Ou seja, a catástrofe já causa um abalo gigante e ainda a gente precisa se deparar com outra situação bem infeliz. Bom, antes de eu chegar nesse ponto, é importante a gente frisar que se existe algo positivo nessas tragédias, é difícil a gente falar em coisas boas em meio a tantas perdas, mas se for possível apontar algo positivo, é que muitas pessoas deixam um pouco as diferenças de lado quando essas tragédias acontecem, o espírito fraterno passa a falar mais alto e muitas pessoas se mobilizam para ajudar, independente se é partido A ou B, time A ou time B. Quando tem alguma catástrofe num canto do país, no outro canto as pessoas estão ajudando. E isso é muito positivo, porque as pessoas realmente colocam o coraçãozinho delas para bater mais forte. No Rio Grande do Sul existe uma rivalidade muito grande entre Internacional e Grêmio, principalmente, e até os times do interior têm bastante rivalidade. Mas nesses momentos, a maior parte das pessoas esquece essa rivalidade e lembra do espírito de fraternidade. E é claro que no caso do futebol é uma rivalidade mais recreativa. Eu mesma sou gremista, né, e pego bastante no pé dos meus amigos colorados, assim como eles pegam bastante no meu pé também. Tem uma galera que leva mais a sério, mas até esses mais fanáticos, a maioria, né, pelo menos, deixa de lado essa rivalidade na hora do sufoco e arregaça as mangas para ajudar. E isso é muito lindo. E, infelizmente, né, tem uns poucos aí que levam o fanatismo no futebol a sério demais e aí acabam acontecendo aqueles episódios revoltantes de violência. Inacreditável, né, que essas coisas aconteçam até quando o negócio foi criado para recreação, lazer. Mas o que é ainda pior, né, e nem um pouco recreativo, é para variar a rivalidade política. O Brasil está tão dividido partidária e ideologicamente que infelizmente as pessoas se cegaram pro amor, pro espírito fraterno. Então o que acontece, né? As pessoas que estão no meio da catástrofe estão focadas em sair daquela situação. As pessoas que estão ajudando diretamente também estão mobilizadas em ajudar quem está sofrendo. Então o foco delas é prestar apoio, estender a mão. Elas estão engajadas em resgatar as pessoas ilhadas, os animaizinhos e tudo mais, né? Aí quando as águas baixam, essas pessoas se mobilizam para fazer a limpeza, para arrecadar fundos, suprimentos. Essas são as pessoas que estão em meio às catástrofes diretamente. O foco delas é 100% tirar as pessoas do sufoco. Elas não têm tempo de ficar brigando por política ou ideologia, porque o mais urgente é salvar vidas. Mas sabe o que mais acontece entre aqueles que não estão no meio da catástrofe? A cegueira ideológica impede muitas pessoas de enxergar qualquer outra coisa que não seja direita, esquerda, Lula, Bolsonaro. E isso é tão sério que chega ao extremo de algumas pessoas dizerem que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi bom, porque na cabeça dessas pessoas o Sul e o Norte são inimigos. Eu lembro que na época do auge da pandemia aconteceu mesmo. Eu até fiz vídeos sobre isso. Muitas pessoas deixaram de enxergar o problema e passaram a brigar por ideologia. Você consegue enxergar o nível da lavagem cerebral, do fanatismo? Então algumas pessoas estão se dividindo em inimigas até nos momentos de maior dor, quando elas deveriam ignorar as diferenças e se ajudar, né? Felizmente, como eu disse, muitas pessoas mesmo realmente estão deixando de lado essas diferenças para prestar auxílio, mas outras estão cegas. E isso é muito triste, gente, porque essa guerra ideológica está endurecendo as pessoas pro amor, que deveria ser o maior objetivo da humanidade. E pior, não está resolvendo problema nenhum, só está agravando ainda mais esses problemas que já existem e trazendo novos, né? Porque essas pessoas estão se destruindo sem perceber. Então eu sigo pelo menos umas 3 vezes por semana 2 meteorologistas que eu gosto muito aqui de Santa Catarina, o Ronaldo Coutinho e o Peter Scheuer, né? E eu gosto muito do trabalho deles porque eles não trazem só a previsão do tempo, mas também uma contextualização meteorológica muito detalhada. Então eu gosto muito deles porque geralmente as previsões são bem precisas, né? E normalmente eles só dão alertas quando algo de maior importância vai acontecer, quando realmente há algum perigo, algum risco, né? Ou seja, eles não dão previsões infundadas, não fazem alarmismo sem necessidade, quando precisa tem que fazer, né? Mas eles não fazem sensacionalismo em cima de previsões do tempo. E, bom, acontece que eu sou
sou viciada em ler comentários, né? Então, no último fim de semana, eu fui ler alguns comentários dos vídeos deles e havia uma pessoa específica que estava falando umas enormes de umas bobagens. E dava pra ver que era uma pessoa que estava cegada por ideologia, dizendo que era bom o que estava acontecendo com o Rio Grande do Sul, né? Bem revoltado mesmo, porque, segundo ele, quando há problemas de seca no sertão nordestino, por exemplo, os gaúchos dão risada. Né? Bom, eu não sei se esse cara é nordestino ou não, porque esse tipo de pensamento não tem a ver com o lugar de onde a pessoa é ou mora, mas em qual lugar ideológico ela se enquadra. Dependendo da bolha onde ela está, ela vai ter um modus operandi específico. Pessoas de determinada bolha falam determinadas bobagens em relação ao norte do país. Pessoas de outra bolha falam bobagens do sul do país. E tanto pessoas de uma quanto as de outra bolha não percebem a nocividade do que fazem para a sociedade, colocando povos uns contra os outros, como se não fizéssemos todos parte da mesma família humana, brasileira, enfim, sabe? Então, se você é esse cara que acha que o povo gaúcho merece passar pelo que ele está passando ou pensa como ele, deixa eu falar uma coisa que deveria ser óbvia, mas que infelizmente para muitas pessoas não é. Se teve um idiota gaúcho que deu risada com a seca no Nordeste, saiba que esse idiota não representa nem 0,0001% da população gaúcha, assim como eu tenho certeza que o seu comentário infeliz não representa o pensamento de nem 0,0001% do povo nordestino, que veio em peso, inclusive, nas redes sociais, prestar solidariedade ao povo gaúcho. Então, os centenas de milhares de gaúchos e alguns milhares aqui em Santa Catarina, que também está sofrendo com essas chuvas, não devem ser punidos pelo pensamento de meia dúzia de gente sem noção que não é capaz de tentar entender o sofrimento alheio. Assim como milhões de nordestinos não deveriam se colocar no mesmo patamar que esse cara ao falar essas bobagens. Comemorar o sofrimento de milhões de pessoas, inclusive bebês recém-nascidos, gente, animais, por causa de uma pessoa ou duas pessoas que falaram barbáries. É muita maldade, gente. E se você não enxerga isso, você está muito cego e mais, não te torna nem um pouco diferente dessa pessoa infeliz que fez piada com o sofrimento dessas pessoas que enfrentam a seca lá no Nordeste. Você e o cara que fez essa piada de extremo mau gosto estão exatamente no mesmo nível. Então, é inegável a gente falar que o Brasil está rachado e tudo por pura ideologia, principalmente política, né? Tudo por fanatismo partidário ideológico, que parece que está sendo propositalmente implantado por lavagem cerebral para tornar o povo A inimigo do povo B. E não é clichê falar em polarização, pessoal. É a mais pura verdade. O meu irmão, que é gaúcho e mora em Pelotas, né, contou que a RBS, uma emissora de TV ali do Rio Grande do Sul, disponibilizou um número de telefone para que as pessoas pudessem pedir socorro ou então reportar uma situação de socorro. O telefone era para isso. E sabe o que aconteceu? A apresentadora do jornal teve que pedir por favor aos telespectadores que parassem de usar aquele número para falar de política, porque, óbvio, estava prejudicando quem estava precisando de resgate. Então, pessoal, eu fiz o vídeo de hoje com 2 objetivos, 3 na verdade, né? O primeiro para agradecer a todas as pessoas que estão ajudando, de alguma forma, a amenizar o sofrimento causado pela maior catástrofe que o Rio Grande do Sul já enfrentou. Aqueles que não podem ajudar com suprimentos, né? Ajudem com oração, pensamento positivo, palavras de conforto, tudo isso é válido. E eu gostaria de agradecer a todo o gesto de carinho e solidariedade, né, que o povo nordestino tem oferecido aos irmãos gaúchos, porque sim, nós somos todos irmãos. Eu sou de Santa Catarina, mas minhas raízes são gaúchas, porque meus pais são do Rio Grande do Sul, então eu me sinto um pouco gaúcha e me coloco ao lado deles para agradecer a todos os brasileiros que não só nessa situação, mas em todas as outras, desde vendavais, enchentes, secas de norte a sul do país, se preocupam mais em confortar a dor alheia, estender amor, auxílio, do que cuspir ódio e vingança e criar uma inimizade que não deveria existir. O segundo objetivo é, claro, pedir que você ajude se puder. Existem muitos lugares em milhares de cidades do Brasil que estão arrecadando alimentos, roupas, materiais de limpeza e higiene. Mas se for inviável para você ajudar com materiais, existe uma conta que foi criada para arrecadar fundos para ajudar essas pessoas. O QR Code eu estou deixando aqui na tela, mas eu vou colocar a chave Pix na descrição aqui do vídeo também, ok? E o terceiro objetivo deste vídeo, pessoal, é pedir para que você não se deixe endurecer pelo fanatismo. Não é a primeira vez, inclusive, que eu faço vídeo sobre isso, né? Não se deixe cegar por ideologias, partidos, ou seja lá o que for. Nesses momentos, o amor deve falar mais alto. O espírito fraternal deve ser maior que o espírito de inimizade, de rivalidade. A gente precisa se ajudar nos momentos de dor e não causar mais sofrimento ainda e acender mais dor ainda do que eles já estão passando.
Lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha 3 criancinhas num barco comigo. E uma delas pediu pra me pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não tenho mais coração pra isso hoje. Tô indo embora. Chega. Eles foram tudo pra Canoas. Não custei, acabou o resgate. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, pra Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando e pra lá eu não vou.